GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 35, capítulo 2, Vantagens, 25ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. E hoje vamos continuar com a lista de vantagens, só que nesse episódio vamos falar apenas de uma vantagem que é um pouco mais complexa de se entender. A vantagem é Patronos, é uma vantagem de custo variável. Um patrono é um personagem do mestre ou um NPC, ou até mesmo uma organização inteira que pode ser de grande ajuda, como um conselheiro, um patrão, um mentor ou um protetor. Um patrão precisa ser um indivíduo excepcional para se qualificar como um patrono. Um patrono é um indivíduo muito maior do que um chefão comum. Poder. O custo básico de um patrono em pontos de personagem depende do seu poder. Deve ser utilizado as características descritas, que nós vamos falar agora, como guia, mas lembre-se que alguns patronos não se encaixam em nenhuma delas. O mestre tem sempre a palavra final. O patrono é um indivíduo poderoso, criado com no mínimo 150% dos pontos iniciais dos PCs. Ou uma organização relativamente poderosa, com bens disponíveis no mínimo 1000 vezes maior que os recursos iniciais no mundo. 10 pontos. O patrono é um indivíduo extremamente poderoso, criado com no mínimo o dobro dos pontos iniciais dos personagens. Ou uma organização poderosa com bens disponíveis no mínimo 10.000 vezes maior que os recursos iniciais. Exemplos: a manifestação limitada de um deus inferior, um bilionário ou um departamento de polícia de uma cidade grande. 15 pontos. O patrono é um indivíduo ultrapoderoso, criado com quantos pontos o mestre quiser. Ou uma organização muito poderosa com bens disponíveis no mínimo 100.000 vezes maior do que os recursos iniciais. Exemplos de um personagem super, a manifestação limitada de um deus superior ou uma grande cidade. 20 pontos. O patrono é uma organização extremamente poderosa com bens disponíveis no mínimo 1 milhão de vezes maior que os recursos iniciais. Exemplos: uma grande corporação ou uma nação muito pequena. 25 pontos. O patrono é um governo nacional ou uma organização multinacional gigantesca, quantidade de bens incalculável, ou um deus verdadeiro que intervém pessoalmente na vida do personagem. 30 pontos. Observe que o custo básico para ter uma divindade como patrono é comparável ao custo de um patrono mundano poderoso, mas o poder divino exige a ampliação habilidades especiais a seguir, que aumenta significativamente o custo final de um patrono divino. O próximo passo, quando você estiver montando essa vantagem de patrono para o seu personagem, é a escolha da frequência de participação. Ela foi explicada da seguinte maneira: frequência de participação. Mesmo que o jogador pague os pontos personagens para manter um relacionamento produtivo com o personagem NPC, ou receba pontos no caso de um relacionamento problemático, é improvável que o NPC seja uma presença constante nas aventuras. Cada aliado, inimigo, patrono possui uma frequência de participação que só aparecerá numa determinada aventura se o mestre obtiver um resultado menor ou igual a essa frequência de participação numa jogada de ponto 3D no início da aventura. A maneira como o NPC irá interagir com o personagem, se a jogada for bem sucedida, dependerá da natureza do relacionamento entre eles. Essa frequência de participação só multiplica o custo em pontos de um NPC associado, depois que o seu nível de poder e o tamanho do seu grupo forem determinados da maneira apropriada, mas antes de quaisquer modificadores especiais. Constantemente, nenhum teste necessário, vezes 4 o custo. O NPC está sempre presente. Esse nível normalmente é reservado a NPCs, normalmente aliados, que são implantados, usados como investimentos ou que estão ligados ao personagem de alguma forma sobrenatural. Quase o tempo todo, resultado menor ou igual a 15 vezes 3 o custo dessa vantagem. Bastante frequência, resultado menor igual a 12 vezes 2, com frequência, resultado menor igual a 9, 1 vezes 1 o custo. Esporadicamente, resultado menor igual a 6, metade do custo arredondado para cima. Se o mestre determinar que o patrono vai aparecer no início da aventura, ele pode prepará-la de modo a incluir uma tarefa a ser realizada ou um auxílio a ser prestado pelo patrono. Ele também pode optar por deixar o patrono de fora se a participação do mesmo não fizer sentido ou atrapalhar a aventura. No entanto, se o mestre definir que o patrono do personagem deveria ter aparecido e então o personagem tentar contatá-lo durante a aventura buscando ajuda, conselho, etc., é provável que o contato seja bem sucedido, a ajuda seja oferecida e você deve ser razoável. Se o personagem estiver trancado em uma masmorra, sem um rádio ou outro meio de qualquer comunicação, não há muita chance dele entrar em contato com ninguém. Então, quando o jogador quiser tentar contactar o seu patrono no meio da aventura, ele não sabe necessariamente se o patrono vai aparecer, mas se ele tiver algum meio de contactar, ele vai ser bem sucedido. Se não tiver nenhum meio, ele não vai ser bem sucedido. O personagem nunca sabe se um patrono está disponível numa determinada aventura, ou seja, essa jogada do mestre é uma jogada secreta, até tentar entrar em contato com ele. Como regra, ele só deve receber ajuda do patrono uma vez por aventura.
Os mestres e jogadores devem se lembrar que um patrono poderoso pode ser útil, mesmo sem intervir ativamente. Um gangster de Chicago que surge dizendo: Big Ed me mandou. Um oficial do governo que exibe o distintivo na hora certa pode ajudar bastante numa complicação. Então, dependendo do tipo de patrono que o personagem tem, ele pode funcionar como um abridor de portas ou de alguma forma ajudar o personagem mesmo não participando ativamente. Grupos de patronos. É possível que vários PCs, personagens de jogadores, talvez o grupo todo, se compartilhem no mesmo patrono. São todos agentes do mesmo governo, seguidores da mesma seita. No entanto, o custo em pontos do patrono não é dividido. Todos os personagens pagam o preço total. O mestre, por sua vez, fará um teste de participação para cada personagem no início da aventura. E se o patrono aparecer para qualquer um deles, ficará disponível para todos os membros do grupo. O mestre deve fazer com que a qualidade do auxílio prestado seja proporcional ao número de testes bem-sucedidos. Patronos e seus inconvenientes. Um personagem que tem patrono, um exército, uma corporação, senhor feudal, etc., pode ter algum dever em relação a ele. Um deus ou outro patrono similar pode exigir que o personagem adote um comportamento exemplar em troca de sua ajuda. Você deve ver as desvantagens mentais autoimpostas que nós vamos ver depois. Um patrono pode manter inimigos poderosos, que também serão inimigos do personagem. Isso pode dar a ele a desvantagem inimigo, e esses fatores podem diminuir bastante o custo de um patrono, e fazer com que, em vez de um benefício, ele se transforme em uma responsabilidade considerável. Patrões e patronos. Nem todo patrão é um patrono. Se o patrão do personagem for alguém com quem ele pode contar para livrar dos problemas, pelo menos uma vez em quando, então ele realmente pode ser considerado um patrono. Caso contrário, não passará de um empregador. Por exemplo, um pequeno departamento de polícia é um patrono que vale 10 pontos se proteger seus membros, que normalmente acontece. O exército dos Estados Unidos, apesar de mais poderoso, não é um patrono provável, pelo menos não para um soldado raso. O personagem poderia dizer: o coronel cuida de seus homens, mas da mesma forma poderia afirmar: se eu me meter em encrenca, estou sozinho nessa, e não pagar nenhum ponto por ser um patrono. Exemplos de patronos. Um mago poderoso, como patrono de guerreiros, ou jovens feiticeiros que enviou à procura de objetos encantados para matar seus inimigos. Um rei do crime, como patrono de ladrões e assassinos independentes. Uma divindade menor, como patrono de um paladino da justiça. O departamento de polícia de uma cidade, como patrono de um detetive particular. Eles podem ficar incomodados com o detetive, mas ele os ajuda e vice-versa. Um soberano, em um mundo qualquer, como patrono de um aventureiro. Uma grande companhia, como patrono de um diplomata ou espião. Um super combatente do crime, um político, como patrono de um repórter. Qualquer organização de espionagem como patrono eventual e um agente independente ou patrono em tempo integral de seus próprios agentes. A diferença entre esse trabalho e um emprego normal é que deste não é possível se demitir. Os modificadores a seguir podem ser aplicados depois que o custo básico for multiplicado pela frequência de participação. Ampliações especiais. Altamente acessível. O personagem pode tentar contactar seu patrono a qualquer momento, mesmo quando estiver preso em uma masmorra, perdido no deserto. Essa ampliação é mais apropriada para um patrono espírito, um deus, ou alguém para quem ele possa pedir auxílio por meio de orações, etc. Mais 50%. Equipamento. O patrono fornece equipamentos úteis que o personagem pode usar para seus próprios fins, enquanto outros personagens da mesma campanha precisam comprá-lo. Essa ampliação só deve ser aplicada se o equipamento passar a ser do personagem depois fornecido. Um soldado com um patrono militar não pagaria pontos adicionais por suas armas, pois se sair de licença não pode levá-las consigo. Por outro lado, um aventureiro sob as ordens de um nobre generoso que dá muitos presentes úteis pagaria mais 50% se o equipamento valer menos que a média dos recursos iniciais da campanha, ou mais 100% se valer mais do que isso. Habilidades especiais. O patrono do personagem detém um poder desproporcional se comparado à riqueza ou ao valor de pontos dos personagens, mais 50%. Se o patrono tiver um poder social ou político que é muito abrangente, por exemplo, o governador, o papa, mais 100% se ele tiver poderes mágicos em um mundo sem magia, possuir equipamentos de nível tecnológico superior ao do personagem, possuir poderes especiais ou for capaz de viajar no tempo e no espaço de alguma maneira incomum. Por exemplo, um super ser, um espírito ou um deus. Limitações especiais. Intervenção mínima. O patrono é menos útil do que sugere seu nível de poder. No caso de um sucesso no teste de participação, o mestre também deve fazer um teste de reação para verificar se o patrono realmente prestará auxílio. Nós vamos ver isso futuramente. No caso de uma reação neutra ou melhor, o personagem recebe auxílio que o patrono acredita ser necessário, o que pode não ser o que ele quer. Esse é um modificador bastante comum para os deuses, pois eles têm muitos outros lacaios para ajudar, e geralmente acompanha a limitação pacto, menos 50%. Relutante. O personagem consegue um patrono por meio de coerção.
Por exemplo, chantagem. Ele presta auxílio somente porque não tem escolha. E definitivamente não considera os interesses do personagem uma prioridade. Mais cedo ou mais tarde, o personagem pedirá um auxílio excessivo, critério do mestre, ou não um resultado de 18 no teste de participação. E perderá o patrono. Remova-o da planilha do personagem e diminua o valor imposto do personagem. Uma vez que um patrono é por definição mais poderoso do que o personagem, é arriscado ter um patrono relutante. Se ele encontrar uma maneira de colocar um fim no controle que o personagem exerce sobre ele, pode se tornar um inimigo, 50%. Segredo. O patrono age em segredo pelos bastidores. O personagem não sabe quem ele é e não pode pedir auxílio diretamente. É possível que o personagem seja capaz de pedir sua ajuda em uma forma que o patrono entenda, critério do mestre, mas não há garantia de que ele tomará alguma atitude. As únicas provas da existência desse tipo de patrono são pequenos incidentes, golpes de sorte que podem assumir a forma de informações, equipamentos ou até mesmo auxílio direto, mas só quando isso beneficiar o patrono, e sempre de modo incompreensível. Esse tipo de patrono muitas vezes considera seu auxílio um investimento e espera algo em troca. Portanto, não considere os interesses do personagem como uma prioridade. Só o mestre conhece esses detalhes. O personagem sabe apenas que tem um patrono. Menos 50%. Então, terminamos hoje as regras do GURPS 4ª edição, falando de apenas uma vantagem um pouco mais complexa, mas que pode trazer muitos benefícios aos seus personagens e ser uma maneira interessante de conseguir algumas coisas que de outra forma seriam muito difíceis de conseguir na campanha. Se você gosta do nosso trabalho, continue nos acompanhando no podcast do RPG Next. Nós temos outros podcasts de outras regras, de outros sistemas, e também temos aventuras, inclusive aventuras em GURPS. Então, vamos terminar por aqui e na próxima semana fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.